Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre o transformador monofásico real. Então, o objetivo da aula será conhecer as não idealidades do transformador, conhecer o circuito elétrico equivalente do transformador real, desenhar os diagramas fasoriais do transformador real com carga e calcular o rendimento e regulação. Ele já começa com o fato de possuir resistência nos enrolamentos. No transformador ideal, nós não consideramos a resistividade do material cobre nem do alumínio, que são diferentes para determinada temperatura. Claro que essa resistência é muito pequena, mas ela deve ser levada em consideração. Além disso, nós temos uma corrente de magnetização. Lembrem-se que quando a gente liga o transformador a vazio, existe uma pequena corrente, que é a nossa corrente de magnetização, que vai gerar esse nosso fluxo no núcleo. Então, é necessária essa corrente de magnetização e a gente representa por um indutor, uma indutância de magnetização que possui uma determinada reatância para determinada frequência de operação. Então, a indutância a gente calcula em Henry e a nossa reatância é em ohms. Além disso, não existem materiais do núcleo com permeabilidade magnética infinita, então uma parcela desse fluxo produzido também fica no ar, e é o nosso fluxo de dispersão. A gente não gostaria que existisse esse fluxo, porém ele existe, ele é pequeno, né? A gente vai representar ele por uma indutância de dispersão L1, no caso do primário, e uma indutância de dispersão no secundário, chamada de L2. Quando a gente passa isso para os valores em reatância, em ohms, é a nossa reatância X1 e a nossa reatância X2. Então, quanto menor for o valor dessa reatância, menor é o nosso fluxo de dispersão, ou seja, mais próximo a gente tem que um material de permeabilidade infinita. Além disso, no nosso transformador real, eles são construídos com diferentes materiais ferromagnéticos e cada material possui o que a gente chama de esterese magnética. Aqui a gente tem o material 1 com uma esterese magnética que tem uma área pequena e o material 2 uma área grande. Então, no eixo X a gente tem o nosso campo magnetizante e no eixo Y o nosso campo magnético. Cada ciclo da rede de alimentação a gente tem que alinhar os ímãs elementares do núcleo em um sentido, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo. Isso causa perdas, e a gente modela isso no transformador com uma corrente de perdas IP1, que a gente consegue observar com o aquecimento do núcleo. Então, a gente vai modelar esse tipo de perdas com uma resistência. Quanto menor for essa área, menor serão as perdas produzidas, ou seja, mais próximo eu vou me aproximar aqui de uma curva linear, né? Aproximando da nosso B igual a 1μ vezes o H. Nós temos que no núcleo a gente tem perdas por correntes parasitas, também conhecidas como correntes de Foucault. Essas correntes a gente chama de correntes IP2. Então, o que acontece? Onde elas surgem? Bom, o nosso fluxo de magnetização, ele também produz uma corrente. E ele produz uma corrente no material que não é um material condutor. O núcleo não é um material condutor, mas ele possui uma resistência muito elevada e a gente consegue aumentar o valor dessa resistência fazendo a laminação do nosso núcleo. Mas mesmo o núcleo de ferro maciço, né, ele faz uma corrente de perdas maior do que no núcleo de ferro laminado. Mas independente disso, essas perdas existem. A gente consegue reduzir ela conforme diferentes processos de fabricação. Então, tanto as perdas por correntes parasitas, que é a nossa corrente IP2, quanto a nossa corrente pelo laço de esterese, o IP1, tem aqui o aquecimento do núcleo e a gente vai modelar essas duas perdas em uma resistência só, que é a nossa resistência RP, que é chamada de resistência de perdas no ferro. Idealmente falando, o RP ele deveria ser bem elevado, porque quanto maior é a resistência do núcleo, menor serão as correntes induzidas, né? Então, resumindo, no nosso circuito elétrico equivalente, eu tenho aqui no centro o nosso transformador ideal e a fonte de alimentação e depois aqui a nossa carga que a gente está alimentando. Então, as perdas nos enrolamentos é a resistência R1 e a resistência R2. Quanto menor for o valor dessa resistência, mais próximo de um circuito ideal. É um circuito série, essa resistência sumiria. Reatância de dispersão, tanto X1 quanto X2. Quanto menor é o fluxo de dispersão, menor é essa reatância, ou seja, isso aqui vira um curto-circuito e eu me aproximo mais de um transformador ideal. Além disso, corrente de magnetização. Quanto maior é o valor da minha reatância de magnetização, menor será a minha corrente de magnetização. Isso é ótimo. Então, idealmente falando,
eu teria que ter um circuito aberto aqui na reatância de magnetização. E a resistência de perdas? Bom, quanto maior for a resistência de perdas, menor será a minha corrente de perdas. Ou seja, é bom. Eu vou colocar um material, um núcleo ferromagnético, que tem ali um laço de esterese que não produz perdas, né? Ou seja, um material ali com a curva linear e também não vai induzir correntes de Foucault no núcleo, ou seja, não causará aquecimento no núcleo. Mas é claro que no caso do transformador real, vão existir todos esses elementos aqui e os processos de fabricação de cada um desses transformadores pode melhorar ou não a análise do circuito elétrico equivalente. Então, o rendimento será melhor, assim como a regulação. O circuito elétrico equivalente, eu vou desenhar sempre aqui o meu circuito com o primário e os modelinhos do secundário, levando em conta que a nossa relação de transformação A é igual a N1 sobre N2, que é igual à nossa tensão induzida E1 sobre a tensão induzida E2. O fluxo de potência no transformador é bem simples. Eu tenho aqui que analisar que a minha potência fornecida pela rede de alimentação é o valor da minha tensão no primário, a corrente que passa, pela fonte, módulo, vezes o cosseno do ângulo dessa tensão menos o ângulo dessa corrente. Esse aqui é o nosso fator de potência, analisando a entrada. Já a potência entregue à carga, ela sempre será menor do que a potência fornecida pela rede de alimentação, porque aqui no meio a gente tem perdas. Então, a gente calcula a potência entregue à carga fazendo o módulo da tensão vezes a corrente que passa pela carga, vezes o cosseno do ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Esse fator de potência é diferente do fator de potência da entrada. Então, tenho uma perda Joule no enrolamento do primário, vai causar aquecimento no enrolamento. Eu calculo fazendo R1 vezes o I1 ao quadrado. Tenho perda Joule no enrolamento do secundário, também causa aquecimento no enrolamento do secundário. Calculo com R2 vezes I2 ao quadrado. Além disso, eu tenho perdas no núcleo, que eu calculo fazendo RP vezes IP ao quadrado. Então, a minha potência fornecida pela rede de alimentação, fluxo de potência, é de entregar energia à carga, essa parcela P2, sendo que P2 é menor do que P1. Por quê? O meu transformador tem perdas, PR1, PR2 e o PRP. Então, a relação é P1 menos as perdas será igual à potência entregue à carga. O rendimento, então, será a relação entre a potência ativa entregue à carga e a potência ativa absorvida da rede de alimentação. Então, o rendimento ele deve ser sempre menor do que 1. Quando ele é igual a 1 é porque eu estou falando de um transformador ideal. Isso na prática não existe, Então, o rendimento vai ser o P2 sobre P1. E se eu quiser calcular ele em percentual, eu tenho que multiplicar isso por 100%. Então, o meu rendimento em percentual será sempre menor do que 100%. Será igual a 100% no caso de um transformador ideal, que na prática não existe. A regulação de tensão, ela mede a variação da tensão quando meu transformador está a vazio e com carga. Então, eu tenho aqui que a regulação ela é igual à tensão de operação a vazio menos a tensão de operação com carga em relação à tensão de operação com carga. Então, percebam que V2 é a tensão sobre a carga. E o que é o V2,0? Seria a tensão sobre a carga se o meu transformador fosse conectado, mas na prática ele não está. Ele está a vazio. Então, o que isso me indica? Que se eu medir as tensões lá no terminal da carga, só que sem carga eu vou ter uma tensão diferente da tensão V2, porque não vai estar circulando corrente. Então, normalmente, essa diferença aqui, quanto menor ela for, mais regulado o meu transformador está, porque não vai existir queda de tensão nos elementos do meu circuito equivalente. Para um transformador real, com relação de transformação, esse aqui é um dado de placa, 2.200 para 220 volts, que alimenta uma carga de 22 kVA com fator de potência 0,92 indutivo em 220 volts. Considere que o transformador tem R1 igual a 1 ohm, X1 igual a 2 ohms, R2 igual a 0,1 ohms, X2 igual a 0,2 ohms, Xm igual a 3.000 ohms e RP igual a 4.000 ohms. Determine a tensão necessária no primário, o rendimento e a regulação do transformador empregando o circuito equivalente. Bom, pessoal, então nós começaremos calculando a corrente na carga I2. Bom, para calcular essa corrente, nós sabemos que a potência aparente na carga é de 22 kVA. Além disso, sabemos que a tensão sobre a carga, o módulo dela, é 220 volts. Então, com isso, nós podemos calcular um módulo da corrente
circuito monofásico, fazendo a potência aparente divididos pela tensão. Então, será 22K, ou seja, 22 vezes 10 na 3, divididos por 220 volts. Isso vai dar uma corrente de 100 amperes em módulo. Acontece que para eu identificar a fase, então lembrando que a nossa referência é a nossa tensão de 220 volts. Então, 220 volts, ângulo 0. A gente vai identificar o ângulo θ, que é o ângulo aí de atraso da corrente em relação à tensão, fazendo cosseno na menos 1 no nosso fator de potência. O nosso fator de potência é 0,92 indutivo. Então, com isso, a gente sabe que o ângulo será de 23 graus, aproximadamente, né? E a gente tem que colocar o sinal negativo, né? Porque a gente está atrasado em relação a essa tensão de 0 graus. Então, aqui eu vou ter que é 100 amperes, ângulo de menos 23,074 graus amperes. Então, a gente calculou a corrente na carga. Primeiro passo. Segundo passo será calcular a queda de tensão no enrolamento do secundário. Queda de tensão no enrolamento do secundário. Então, nós temos que lembrar do nosso circuito elétrico equivalente, certo? Eu vou desenhar ele aqui em cima. Então, no secundário, nós temos uma resistência R2 que vale 0,01 ohms, em série com uma reatância de 0,02 ohms. A gente já sabe que na carga a gente tem essa nossa corrente 2 que a gente acabou de calcular, com essa tensão V2, que também nós sabemos o valor. Então, a gente quer calcular essa quedinha de tensão aqui, enrolamento do secundário. Sabemos que o nosso transformador, essa aqui é a nossa tensão induzida no enrolamento do secundário. Então, aqui está a nossa bobina do lado do secundário do transformador. Aqui a nossa bobina do lado do primário do transformador, com a relação de transformação, que é uma relação de 10, certo? 2.200 divididos por 220. Então, A igual a 10. Então, o valor da queda de tensão é bem simples de calcular, basta multiplicar o valor dessa corrente por essa impedância. Então, delta V2 será igual a 0,01 mais 0,02J vezes a corrente I2. Então, fazendo essa conta, nós teremos que a queda de tensão vale 2,236, ângulo de 40,361 graus, volts. Agora, para calcular a tensão induzida no enrolamento do secundário, então aqui analisando essa malha, é simples de verificar aqui, lei das tensões de Kirchhoff, a tensão induzida no enrolamento do secundário, analisando a malha, faço aqui o valor de E2 é igual a queda de tensão V2 mais a tensão sobre a carga. Isso vai dar que a tensão induzida vai ser aqui em coordenada retangular 221,704 mais 1,4
448 J volts. E em coordenada polar, tensão induzida será igual a 221,709 ângulo 0,374 graus. A tensão induzida no enrolamento do primário é bem simples também de calcular. Basta eu me lembrar que nós calculamos, no secundário do transformador, a gente já calculou o valor da tensão induzida no enrolamento do secundário. Então, a gente tem uma relação de transformação de 10, e aí com isso nós podemos calcular também o valor aqui da tensão induzida no enrolamento do primário. Então, é uma relação direta com a relação de transformação. Então, temos que o E1 é o valor de A vezes o valor de E2. Então, será igual a 10 vezes 221,709 ângulo 0,374. Então, com isso, tensão induzida, enrolamento do primário será 2.217,09 com o mesmo ângulo, 0,374 volts. Aí, a gente precisa calcular agora a queda de tensão no enrolamento do primário. Então, a gente tem aqui uma resistência, uma indutância no primário, e a gente tem aqui nosso RP, resistência de perdas, e a nossa indutância de magnetização, XM, que é o R1, aqui é o X1. E aqui seria a nossa tensão de alimentação, V1. Acontece que para eu calcular essa queda de tensão no enrolamento do primário, eu preciso antes calcular, então, qual que é essa corrente que passa por aqui. Então, para isso, eu vou necessitar calcular essa corrente de reação do primário, calcular a corrente que passa na indutância de magnetização, a corrente IM, e também calcular a corrente que passa na resistência de perdas. A corrente de perdas é simples. A minha corrente IP é o valor da tensão induzida divididos pela resistência RP, que nós conhecemos. Então, é igual a 2.217,09, ângulo 0,374, divididos por resistência RP, que vale 4.000. Essa corrente será igual a 0,554 ângulo 0,374 graus amperes. Além disso, temos corrente IM. IM é igual ao valor da tensão induzida divididos XM, lembrando aqui do J, E o valor aqui disso será 217,09, 0,374 divididos por 3.000 ângulo 90. Isso aqui vai dar uma corrente de 0,739 ângulo de menos 89,626 graus amperes. Podemos calcular o valor da corrente I1 linha.
corrente de reação do primário, diretamente com a nossa relação de transformação. Então, I1', corrente de reação do primário, é igual à corrente do secundário divididos por A. Então, o valor dessa corrente será igual a 10, só dividir o valor de 2 por 10, né? Então, 10 ângulo de menos 23,074 graus amperes. Com isso, podemos fazer a análise do nó. Então, aqui a gente tem um nó, né? Onde esse nó, né, a gente quer calcular o valor dessa corrente aqui no primário. Para fazer o valor da corrente do primário, eu preciso somar as outras correntes, correto? Corrente 1 é igual à soma das correntes no nó. IP mais IM mais I1'. Então, o valor dessa soma será igual a 10,812 ângulo menos 25,5 graus amperes. Queda de tensão no enrolamento do primário, ΔV1, será igual ao valor da resistência no primário mais o valor da reatância do primário, reatância de dispersão, vezes a nossa corrente I1 que nós calculamos anteriormente. Então, ΔV1 será igual ao valor da minha resistência do primário é igual a 1 ohm. Então, é 1 mais 2J vezes essa corrente que nós acabamos de calcular, que vale 10,812 ângulo de menos 25,5 graus. Então, o valor dessa queda de tensão será igual a 24,177 ângulo de 37,936 graus. Aí, a tensão de entrada aplicada, a gente vai fazer a análise desta malha aqui. Então, a tensão de entrada, V1 é igual a ΔV1 mais tensão induzida no enrolamento do primário. V1 será igual a 24,177 ângulo de 37,936 mais 2.217 ângulo 0,374 graus. V1 será igual a 2.236 ângulo de 0,752 graus. Volts. Lembrem-se que no dado de placa era um transformador de 2.200 para 220 volts, sendo que na prática, para ter 220 volts na carga, eu preciso aplicar uma tensão de entrada de 2.236. Para essa carga aqui, qualquer outra carga vai ter uma variação nessa tensão, tá? Continuando o exercício, a gente pode calcular agora a potência de entrada, potência de saída e as perdas. Então, a potência ativa entregue à carga. Então, lembre-se que a potência de saída, ou seja, aquela que é sobrecarga, eu faço P2 é igual a V2 vezes I2 vezes o cosseno do ângulo da tensão em relação ao ângulo da corrente. Acontece que a gente já tem o fator de potência da carga, né? Então, com isso, eu sei que a potência ativa nada mais é que aquele nosso S da carga, que isso aqui vai dar 22K. Então, vai ser 22.000 vezes o fator de potência, que era 0,92.
Então, nós já sabemos aqui que a nossa potência ativa entregue à carga será igual a 20.240 watts. Potência de saída. Qual que vão ser as perdas? Nós temos perda no enrolamento do secundário, é o nosso PR2, né? Perda Joule, que vai ser o valor da resistência do secundário vezes a corrente do secundário ao quadrado. Então, o valor da resistência do secundário era 0,01 vezes o valor dessa corrente do secundário, que era 100 ao quadrado. Isso vai dar um total de 100 watts perdidos lá no enrolamento do secundário. Além disso, outra perda que a gente tem é a perda no enrolamento do primário. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora considerando a resistência R1 e a corrente I1 ao quadrado, o módulo, né? Então, vai ser igual a 1 vezes corrente 1 que nós calculamos, vale 10,812 ao quadrado. Isso vai dar 116,905 watts. Ou seja, as duas perdas aqui são bem próximas, tá? Tanto no enrolamento do primário quanto no enrolamento do secundário. Perda no núcleo, então é o PRP. Então vai ser a nossa resistência RP vezes a corrente IP ao quadrado. Resistência RP vale 4.000 e a nossa corrente IP vale 0,554 ao quadrado. Então, isso dá um valor de 1.229 watts. A potência de entrada eu posso calcular de duas maneiras. Então, a primeira, né, é através dessa mesma equação que a gente utilizou na potência de saída. P1 é igual a V1 vezes I1 vezes o cosseno, agora de outro fator de potência, né? O ângulo da tensão do primário menos o ângulo da corrente ali do primário. Então, com isso, nós vamos obter um total de 21.690 watts. Mas também nós podemos calcular a potência de entrada fazendo P1 é igual à potência de saída, as perdas, que é o somatório dessas perdas ali, tá? E a gente vai obter o mesmo resultado, 21.690 watts. Então, com isso, nós conseguiremos calcular o rendimento do transformador. Como que calculamos rendimento? Então, rendimento, né, em percentual, vai ser igual a essa potência de saída divididos pela potência de entrada vezes 100. Então, com isso, nós temos um rendimento de 93,33%. E podemos também calcular a regulação. Então, a regulação é a relação da tensão no secundário do transformador sobre a carga a vazio, menos o valor da tensão sobre a carga na operação com carga, divididos pela tensão, módulo da tensão com carga, né? Isso tudo multiplicados por 100, porque eu estou fazendo em percentual. Então, lembrem-se, nosso transformador é um transformador não ideal, então a gente tem aqui uma não idealidade no secundário do transformador e aqui nós temos a tensão sobre a carga, que é a nossa carga que a gente está analisando. Acontece que quando eu coloco então essa carga, vai existir essas duas quedas de tensão aqui que nós calculamos, ΔV1. E aqui nós temos uma tensão do primário que é bem superior àquela que foi informada no dado de placa. Então, no secundário, nós temos o valor da nossa tensão. No secundário, com carga, eu sei que o módulo é 220 volts. Agora, quando eu tiro essa carga,
quando eu tiro essa carga, quando eu elimino ela do meu sistema, ou seja, quando eu estou fazendo a operação a vazio, eu sei que essa minha corrente aqui, ela vale 0 amperes. E daí não vai ter essa queda de tensão no secundário, e essa queda de tensão do primário vai ser bem inferior, só vai existir aqui a corrente de magnetização, né? Então, com isso, nós podemos dizer que a nossa tensão a vazio no secundário nada mais é do que aquela tensão, a fonte de tensão V1, refletida para o secundário. Lembre-se que a nossa tensão no primário era 2.236 volts, né? Ângulo 0,72. Só que isso a gente vai refletir para o secundário. Então, divididos aqui por 10. Então, aqui eu vou ter aqui a vazio, com aquela fonte de tensão, seria 2.236 volts. Então, quando eu coloco isso aqui nessa fórmula, nessa equação, eu vou ter que a nossa regulação em percentual será igual a 1,65%. Obrigada, pessoal!